Doutora Roberta Ariane, boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite nas entrelinhas. Doutora Roberta Ariane, nutricionista, super requisitada em Bauru, em nossa cidade e pela região. Falando hoje sobre nutrição, que é a base da nossa saúde, né, doutora Roberta? Quero agradecer o convite, fiquei Eu muito que agradeço. E realmente a gente precisa divulgar um pouquinho mais a nutrição, né? Vou me apresentar um pouquinho aqui. Sim. Eu sou nutricionista integrativa. Que legal. Para quem não sabe, né, às vezes desconhece, a nutrição integrativa é aquela nutrição que olha o indivíduo, o paciente como um todo, né? Nós não dividimos o paciente em partes. Olha, então, o paciente legal. que chega até mim, por exemplo, com um problema, uma desbiose intestinal, eu não vou mandar ele para um gastro. Né? Uma candidíase, a mulher, uma candidíase recorrente, eu não vou mandar ela para o ginecologista. Que legal, doutora Roberta. Então, é um problema, às vezes, de cansaço físico. Então, o nutricionista, hoje, ele não trabalha só com a questão do emagrecimento ou do ganho de peso. Então, é uma área muito mais abrangente, que a gente trata o paciente, quando chega, como um todo mesmo. Que maravilha! Você faz todo um planejamento da nutrição do indivíduo pelas necessidades individuais, exatamente, né? Que maravilha! Necessidades individuais dele. Hoje eu trabalho com 2 médicos, né, aqui em Bauru. Além de atender os meus pacientes particulares, eu trabalho com cirurgião plástico, né, eu sou nutricionista da clínica dele aqui de Bauru e de Ribeirão Preto, e trabalho também com uma outra médica também, que ela atua na área integrativa. Isso é muito importante. Muito, né? importante. Quando a gente trabalha, a gente tem trabalho nutricionista, ele tem um médico que trabalha junto, nessa parceria, porque Sim. A evolução do paciente é muito melhor. Sim. Né? E daí você tem toda a clínica, né? Exatamente. O clínico geral, exatamente. É importantíssimo isso. E atendo também meus pacientes, né, particular, e aí a gente faz um trabalho muito bonito, né, muito bacana. Sim, que legal. Doutora Roberta, como isso é importantíssimo falarmos, porque essa questão da nutrição desde a infância, né? E muito mais na continuidade das fases da gente, tanto masculina como feminina, né? As fases hormonais, e cada um tem também o seu tipo físico, as suas necessidades, às vezes para um atleta, às vezes para uma pessoa mais sedentária. Então, quer dizer, a alimentação ela não é igual para todo mundo, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Durante as fases, né, o que realmente é super importante dizer. A nutrição, ela faz parte da vida do ser humano desde o momento em que ele nasce. Sim. O bebê, o primeiro contato que ele tem é com o leite materno da mãe, que é um super alimento. Sim. E aí, de acordo com a fase, né, desse indivíduo, ele vai passando de fases, e a alimentação dele vai mudando ao longo da vida. Sim. Né? Mas a nutrição, ela entra aí desde a fase quando o bebezinho nasce até a terceira idade, a quarta idade. Até os 100 e poucos anos. Até a melhor idade. Até a melhor idade. Né? E aí, para cada fase, a gente tem focos diferentes, né? Se é um atleta, a gente tem um foco, uma alimentação diferente, individualizada, mas diferente, né? Se é um adolescente, a gente também foca em alimentos aí que vai garantir para ele
mais qualidade de vida, né? Então depende tudo da necessidade daquele paciente que chega ali para mim. Uma mulher já na pré-menopausa ou menopausada também a gente tem uma alimentação totalmente diferente, né? Sim. Então depende muito do foco, né? Do que aquele indivíduo ele está necessitando. Da idade, né? De cada idade, né, doutor? E isso é muito importante porque a saúde, a medicina preventiva, eu acho que hoje ela é muito importante, porque nós temos uma vida muito corrida, porque antigamente era diferente, se tomava mais sol. Hoje nós vivemos muito dentro de casa, dentro dos escritórios, dentro da universidade, da escola, e a qualidade de vida em termos de natureza diminuiu bastante, né? Hoje a gente fala que tem aquele ditado, né? Descasque mais, desembrulhe menos. Verdade, né? verdade. Então, tudo que vem da natureza, tudo que... uma vez um médico disse, eu guardei muito isso, tudo que Deus, né, criou, a gente pode estar comendo sem medo. É verdade. E aí a questão hoje dessa vida louca que a gente leva, né, da mãe de família e dos estudantes também, que a gente sabe que é um corre-corre, né? Então é muito mais fácil você comprar uma comida pronta, ela custa mais barato, né? Verdade. Mas a gente paga às vezes um preço caro por isso. Verdade. Né? Então, quando você se organiza, né, até os pacientes que chegam até mim, quando a gente tem uma organização na parte alimentar também, tudo facilita. Sim. Né? Então, eu mesma em casa, aos domingos, eu já me programo para a semana inteira. Então, aos domingos é o dia que eu fico na cozinha e aí eu faço minhas marmitas, já congelo a minha comida, já faz. Porque a minha vida também é muito corrida, né? Então, eu tenho que me programar para eu chegar em casa e ter aquela comida que eu preciso. Exatamente. Porque muitas vezes você chega em casa na hora da fome e você não come aquilo que você precisa, você come aquilo que você tem ali, que está mais fácil. É importante falar essa questão da fome, porque alimentar-se não significa matar a fome, né? Nem sempre, né? Porque a fome você engana com qualquer coisinha. Às vezes até com água. Até com água. É verdade, eu tomo muita água. E por falar em água, também a água tem que ser de qualidade, né, doutora Roberta? Olha, se possível, sim. Uma água de qualidade, né, ela faz toda a diferença. Porque em termos de nutrição, se você não pensar nos metais pesados, no cloro, no flúor, isso vai ter uma consequência no futuro, né? Hoje eu já solicito alguns exames aí de metais pesados, né, a dosagem de metais pesados, e a grande maioria dos pacientes vem contaminada com muito mercúrio, alumínio, né, que às vezes vem da água, vem também de algumas outras fontes, né, de panelas de ferro, alumínio, o mercúrio. Então, aí a gente vai identificar de onde está aí vindo essa contaminação e orientar o paciente. Sim, é importantíssimo. E com relação à nutrição, falando em ferro, na idade de 40 mais, 50 mais, começa a haver muitas dificuldades na questão da memória, na questão do cabelo, as unhas, né, começam a enfraquecer um pouco, então, principalmente das mulheres, né, estou dizendo. Então, essa suplementação e a necessidade de cuidar da alimentação balanceada, porque também começa as gordurinhas localizadas, né? Se você não associar também a uma vida mais esportiva, fazer caminhadas, etc. Então me diz aí o que é necessário para, depois dos 30 começar a prevenir para uma velhice
longeva, é uma vida longeva, uma vida de qualidade. A prevenção, Soraya, ela é o melhor remédio em tudo. Sim. Falo que é o investimento que você está fazendo. Sim. Né? Então, quando a gente fala... Tem pessoas que nunca passaram por um nutricionista na vida. Já estão aí com 40, 50 anos e nunca passaram. É importantíssimo. Nós não sabemos a respeito do nosso organismo que ele necessita. E só mesmo a nutricionista é que vai fazer uma tabela correta de acordo com os exames que ela vai requerer de nós, para cada tipo de sangue, para cada pessoa, né? Exatamente. O paciente ele chega, né? Eu já solicito uma bateria de exames, porque eles são exames complementares, né? Onde a gente vai identificar carências nutricionais, sim. né? Então, principalmente a mulher, né, 40 a mais, aí, ela necessita de um suporte suplementar, né? Como eu falei, a suplementação ela faz parte da vida. E em cada fase são necessidades diferentes. Sim. E aí, nessa fase aí de 40 a mais, é onde a gente foca, né, naquele paciente, porque é onde ele vai ter uma perda de massa. Exato. Né, uma perda de massa, até porque nessa fase, aí, às vezes até antes, já começa um declínio hormonal. Né? O paciente já começa a perder hormônio, né? E aí, principalmente a mulher, ela acha que ela só tem que repor alguma coisa quando é detectado mesmo a menopausa. E não é isso. Né? Então, muito antes da menopausa, bater o martelo ali e falar você está na menopausa, aquele paciente ou aquela paciente, ela já precisa estar suplementando ou talvez fazendo uma reposição hormonal, né? E aí a gente foca muito no ômega 3, né? Que é fantástico. Fantástico. Eu falo que é um suplemento para a vida, né? Porque ele é um protetor cardiovascular. Exato. Ele ajuda a regular os níveis do nosso colesterol, né? Ele é anti-inflamatório, antioxidante. Então, um ômega 3 de qualidade, ele é a cereja do bolo. Sim, né? Porque o nosso organismo, ele é químico também, né? Não é só a pessoa pensar no bem-estar mental, de ter tranquilidade. Você tem que fazer toda uma avaliação química ali do que ele precisa, porque inclusive tem algumas novidades que a gente tem acompanhado. Por exemplo, para você quelar, né, algumas substâncias, você tem ali alguns companheiros, a vitamina D junto com o magnésio, junto com a K2, então são os companheiros químicos que vai conduzir isso de uma forma. E precisa realmente a nutricionista que estudou para isso nos passar essas informações, porque se tomar uma substância, uma vitamina isoladamente, vai perder dinheiro, não vai fazer resultado. A vitamina D, hoje a carência nutricional da vitamina D, ela é nível mundial. Sim. Né? Então, e você vê uma coisa incrível, que necessitou de uma pandemia mundial para as pessoas dar um clique e falar assim, nossa, eu não tomo sol. Eu fico vestida o tempo todo, agasalhada, ou em países mais do norte, frio, inclusive. Mesmo aqui, em país tropical, ficamos dentro dos apartamentos, das casas, do escritório, da escola, dentro do carro, não caminhamos mais. Isso, exatamente. Né? Então, a vitamina D, ela tem várias funções no nosso corpo, não é só a síntese. E quando sai no sol, a pessoa passa o protetor solar. Na verdade, assim, o sol, para você estar adquirindo essa vitamina D de forma endógena, que é através do sol, né?
Os horários em que o sol ele emite os raios que o nosso corpo consegue absorver é entre meio-dia e 3 da tarde. E todo mundo falava que tinha que ser de manhãzinha, que não podia ser ao meio-dia, né, doutora? Há algumas controvérsias, alguns médicos, né, não aceitam isso, que é os dermatos, né, eles são contra, mas é científico, isso daí não sou eu que estou falando, é científico, né? E aí você precisa estar se expondo ao sol durante esse período, com o mínimo de roupa possível, né? E sem protetor solar, para que o seu corpo ele consiga absorver o máximo de vitamina D3, isso de forma endógena, né? Que é através do sol. Mas, e daí nem todo mundo pode fazer isso. Não, então a gente entra com a suplementação, né? A suplementação de vitamina D, ela trabalha em sinergia com outros suplementos. Para formar um carrinho. Exatamente. Né? A gente fala que a K2MK7 é o GPS da vitamina D3. Né? Então, ela encaminha a vitamina D3, onde o nosso corpo sinaliza que está em deficiência. Sim. Né? Normalmente, a vitamina D3, ela sozinha, isolada, ela pode até calcificar tecidos moles. Então, né? Como veja a necessidade da nutricionista nos explicando. É uma aula, né? É uma consulta, é uma aula praticamente. As pessoas elas têm hábito de suplementarem sozinhas, sem uma orientação. E é totalmente errado. E é o que você falou, muitas vezes acaba jogando dinheiro fora, né? Comprando essas vitaminas de farmácia, de A a Z, né? E de A a Z, vamos dizer que é muito fraco as porcentagens, então não vai não tem, porque cada indivíduo ele tem uma necessidade. E aquele remedinho que você compra na farmácia ali, ele tem uma dose mínima. Então, que você vai estar jogando dinheiro fora e ele não vai. E você, para os seus pacientes, você manipula? O que você mais indica? A grande maioria é manipulado porque são doses individuais. Então, eu vou avaliar os seus exames, né? Serão avaliados. E aí, de acordo com a sua necessidade, vai ter uma dosagem específica para você. Exatamente. Aquilo que você necessita. Né? Não só a vitamina D, como a B12 também, a carência nutricional da B12. De cada 10 pacientes que eu atendo, acho que 9,5 eu falo que tem carência de B12. Exatamente. Porque hoje a B12 ela não está mais ligada à questão da carne, só quem come. Vegetariano, vegano tem carência de B12. Pode até ter, mas hoje os pacientes também, o indivíduo que ele come carne, ele também tem muita deficiência de B12. Principalmente por causa do intestino, né, doutor? Aí engloba a questão do intestino, a absorção, a criação hoje do gado ela é diferente, ela é muito diferente. Né? Hoje, antigamente o gado ele pastava, porque a B12 ela é a galinha, né? A B12 ela é uma bactéria, na verdade, que o animal consegue sintetizar essa bactéria e transformar ela em B12, vitamina B12, né? E hoje em dia o animal ele é confinado, ele é criado, ele recebe ração. E se essa ração não for suplementada com B12, ele também vai ter carência de B12. Né? A galinha recebe só ração praticamente, não se vê mais galinha no campo, né? As gemas são muito brancas. Não tem mais aquela qualidade nos ovos. E até hoje nós já sabemos aí, os níveis ideais de B12 aí é por volta dos 700, né? Sim. Então 700, 900. Depende das necessidades, depende da necessidade de cada paciente. Né? Então hoje em dia B12 de 200 é inaceitável. E isso vem refletir na pele, vem refletir no cabelo, nas unhas, nos ossos. Então, a pessoa que se dá esse presente de ter uma nutricionista de qualidade, atenciosa, que faz realmente uma consulta bem detalhada com você, você vai ter uma menopausa diferente, uma andropausa diferente e na questão da cirurgia plástica, o que você me diz
de quem usou a caneta. Então, tudo isso tem um acompanhamento, né? Que você trabalha com o cirurgião plástico, às vezes aquela pessoa que fez uma cirurgia, está toda linda, maravilhosa, precisa manter aquele peso, uma alimentação correta. O que você me diz a respeito das canetas, a importância hoje para o emagrecimento e a qualidade, né, doutor? Que tem muita gente questionando, mas é seguro, não é? É seguro desde que você tenha uma orientação médica e nutricional. Acompanhado, um acompanhamento. Né? Hoje, como está sendo utilizada de forma indiscriminada, sem acompanhamento, muito bom isso falar é um risco para a vida. Aliás, eu disse provocando, viu? Porque realmente você não pode nem as vitaminas, nem uma nutrição assim, sem ser balanceada, e muito menos o emagrecimento. Exatamente. Né? Ela veio, as canetas aí, elas vieram para realmente auxiliar aquele paciente que tem uma necessidade, não só de emagrecer, mas ele tem aí uma insulina alta, uma resistência à insulina, né, a diabética. Então, ela tem o seu lado positivo. Sim. E quando bem usadas, ela só traz benefícios. Tem que acompanhar a dosagem. Aí é o médico que vai decidir a dosagem, né? O médico ele vai acompanhar aquele paciente, vai começar com uma dosagem baixa e, de acordo com a necessidade, se houver necessidade, ele vai aumentando. E isso o paciente ele tem que ter um acompanhamento nutricional. Inclusive, sim. É uma alimentação totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, a qualidade na procedência da caneta, porque é um material que tem que ser preservado em geladeira, né? Tudo isso. Então, a profissional tem que te acompanhar, ela tem que indicar onde você tem a qualidade da procedência da caneta, porque, veja, quando algo vira uma moda, é preciso tomar cuidado. Você ir ao seu profissional de confiança, sua nutricionista, para saber a qualidade e aonde você vai adquirir aquele medicamento, aquela caneta. Né, normalmente, hoje, os médicos já aplicam no próprio consultório. Então, aí já tem uma orientação, uma supervisão, né? Então, aí tem uma equipe de enfermagem que faz essa aplicação com total segurança. É uma qualidade sem problema nenhum, né, de qualidade mesmo. E daí vai mantendo os exames periodicamente para fazer o controle. Vai fazer os exames periódicos, o médico vai acompanhando, eu vou acompanhando também, junto com o médico, de acordo com as necessidades do paciente. Estou enviando mensagem, perguntando, porque o paciente, ele tem que ter, a primeira coisa é bater meta proteica. Né, as canetas emagrecedoras, se você não tiver uma orientação, você até perde peso sim, só que você perde massa magra. Massa magra, e a gordura acaba ficando ali. Então é onde existe depois o efeito rebote. O paciente acaba ele acaba conquistando, além do que ele não perdeu, alguns quilos a mais, né? E fora as questões aí nutricionais que envolvem porque ele não come, ele não tem fome. Então, se ele não for bem orientado, tem gente que fica 2, 3 dias sem comer. E além de comer, ele também tira a sede, né? Ele tira a sede do paciente. Então, tem que ter muita atenção, tem que ser monitorado, né? E aí existem pacientes que têm uma baixa de vitaminas e minerais. E aí, se houver necessidade, a gente vai fazer a reposição dessas vitaminas, desses minerais, ou através da suplementação oral, ou através do soro, dos injetáveis, né, que também tem... Você faz o soro?
A médica onde eu trabalho, sim. É ela que ministra, é o ortomolecular. É ela que ministra essa parte do soro, né? Vamos entrevistá-la. Você nossa. passa para ela o meu convite. Porque o Nutri ele não pode estar prescrevendo soro, né? Então só a suplementação via oral. Então por isso também tem que ter a necessidade da médica, né? Que faz, ela tem aí esse domínio, né, esse conhecimento, e ela pode também estar fazendo aí a suplementação via injetável, do soro, soroterapia, e é o que a gente faz lá no consultório mesmo, né? Legal. As minhas amigas que indicaram a doutora Roberta, e nós estamos vendo, né, a atenção que ela dá para cada detalhe, isso é importantíssimo, né? Uma consulta, ela acaba valendo por uma vida toda, porque você explica muitos detalhes que nós, que não somos da área e não temos essas informações, vamos levar para nossa família, enfim, né? Da vida toda. Então, tem paciente que às vezes chega e fala, nossa, eu não sabia disso, estava fazendo tudo errado. Então, assim, as canetas hoje, elas estão aí para nos ajudar, mas tem que ter o acompanhamento médico, e principalmente nutricional. E principalmente porque ela atinge a questão insulínica, né? Então precisa um acompanhamento, porque isso é uma coisa séria. Sim, e fora isso também tem os efeitos colaterais, né? Que se você não tiver um profissional ali preparado para trabalhar, para te orientar, né? A questão tem pacientes que eles ficam extremamente constipados, né? Outros têm diarreia. Então cada corpo responde de uma forma. Sim. Né? E aí vem as carências nutricionais, porque ele perdeu muito peso, ele parou de comer, então começa a queda de cabelo, unha fraca, pele, né? E aí a atividade física também é fundamental em todas as fases, mas principalmente nessa, porque somente atividade física, musculação, vai fazer com que esse paciente ele faça a troca de gordura por músculo, né? Porque esse é o objetivo. Não só o objetivo do emagrecimento, ele tem que emagrecer com qualidade. Exato. Né? E aí tem também uma série de outras questões, né? Esses dias eu vi até na internet uma paciente que ela perdeu a vesícula, né? O pâncreas. O pâncreas. Então, tem que ter todo um monitoramento. Sim, né? doutora. Principalmente, e assim, o acompanhamento médico nutricional, ele vai garantir esse acompanhamento, esse suporte. Todo mundo deseja muito a saúde, e saúde de qualidade, né, doutora Roberta? Muito obrigada. Se você gostou, curte, compartilha, divulgue o nosso canal, e nós vamos colocar aqui os contatos da doutora Roberta. E muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder estar falando um pouquinho assim da importância. Vamos trazê-la mais vezes. Virei. Muito obrigada, agradeço. Obrigada a você. você. Um abraço a todos. Obrigada.